Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Judas, antes de Apocalipse, penúltimo livro. Quem achou, Judas, curve a sua cabeça mais uma vez, coloque a mão em cima da Bíblia, por favor. É um dos atos de fé que nós praticamos, em respeito, valorização à palavra de Deus, que ela é semente incorruptível que regenera. Meu Deus, é o que nós precisamos mais do que tudo. Antes te louvamos, te bendizemos. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Pai, que está no céu. O Deus que nos amou de tal maneira, que enviou a salvação, que enviou a justiça para que os pecadores fossem inocentados. O Senhor providenciou para nós o que nós não tínhamos condições de fazer, meu Deus, de forma alguma, porque éramos prisioneiros do pecado, escravos do pecado. Mas o Senhor enviou o nosso justificador e substituto para receber o castigo que era nosso, o castigo por vivermos na impiedade, por vivermos desligados do Senhor, nos nossos próprios desejos, praticando ofensas, praticando pecados, praticando delitos. O Senhor trouxe, meu Deus, Cristo e o apontou como Salvador do mundo. O Senhor nos trouxe Cristo porque o Senhor nos amou. O Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu nos salvar. O Senhor nos escolheu para sermos salvos, restituir o domínio, o nosso autocontrole, o nosso discernimento. O Senhor restituiu a boa consciência, porque a boa consciência é aquela que pensa corretamente. É aquela que pensa corretamente, meu Deus, que nós possamos pensar corretamente, nós possamos discernir o que é certo e escolher o que é certo, nós possamos reprovar o mal. E o Espírito de Deus tem esse ministério de nos convencer do pecado. E na medida em que nós reprovamos o mal, nós crescemos. O Senhor vai dando alimento mais sólidos, o Senhor vai dando enchimento espiritual a uma igreja que se rende ao Senhor, a uma igreja que te ouve atentamente, a uma igreja, meu Deus, que decide te obedecer. Essa é a igreja que cresce, esse é o homem que cresce, esse é aquele que nasce como um bebê. Porque o nascimento espiritual é da mesma forma, meu Deus, nascemos como bebês, mas o Senhor quer que o bebê cresça. O Senhor quer que os bebês espirituais que nasceram, eles realmente cresçam, eles sejam selados e cresçam, e não fiquem indolentes, apáticos, mas desenvolvam espiritualmente. Por isso, meu Deus, nos dê a palavra revelada, para que nós não possamos nos desviar dela, nós tenhamos interesse pela palavra, nós venhamos a confirmar a palavra, a nossa fé na palavra, tenhamos sede da palavra, não enfado com a Bíblia. Porque aqueles que querem crescimento não se enfadam com a Bíblia. São pessoas que estão aprendendo todos os dias e ensinando.
compartilhando a verdade, testemunhando. Jesus Cristo disse: ide pregai o Evangelho. Como poderemos pregar o Evangelho se não conhecemos? Mas o Senhor dá toda a condição à nossa igreja, a cada um de nós, a todos aqueles que buscam, a todos aqueles que ouvem. Abra os ouvidos espirituais para que a igreja aprenda e possa compartilhar. Toda a igreja diga: meu Deus, eu quero aprender para crescer espiritualmente. Eu quero ouvir e praticar a palavra de Deus para que eu possa estabelecer um alicerce firme de fé, fundamentado em Cristo Jesus, na salvação, na vida eterna, o Cristo que tira os pecados. Eu quero que o Senhor, de fato e de verdade, pela promessa, retire o pecado, me livre do pecado e me dê crescimento espiritual, que eu possa me alimentar cada vez mais desse Cristo que ascendeu aos céus, conhecer os fundamentos, mas também crescer. Eu quero conhecer o meu sumo sacerdote, que está no céu agora. Jesus está no céu, glorificado, preparando o lugar. Cristo é superior, nele está a nova e eterna aliança. Eu sei que agora eu tenho paz com Deus por Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou, e a questão do pecado já foi liquidada de uma vez por todas. O bom pastor de João 10 deu a vida pelas ovelhas. Agora, como grande pastor, Ele ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus. Ele concluiu a redenção e agora é o sumo sacerdote, o supremo pastor, que está no céu, rogando por nós para nos santificar, rogando por nós para nos limpar, para nos dar crescimento. E nós estamos aqui louvando, buscando ouvir a palavra de Deus, e o Espírito de Deus nos ensine, o Espírito de Deus nos dê iluminação ao nosso espírito, para que possamos testificar as nossas almas e sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Jesus vai voltar e nós temos que ser encontrados no crescimento, buscando a palavra, orando, procurando melhorar mais e mais a cada dia. Por isso, Senhor, nós estamos reunidos aqui para a oração, para o louvor, para receber o conhecimento de Deus e crescer. Edifica a igreja, edifica os membros dessa igreja, para que cresçam no conhecimento e sejam transformados, porque esse conhecimento virá por revelação do Espírito Santo, para mudar nossos corações, para que tenhamos vida. Jesus, Ele vive e Ele nos dá vida, e vida com abundância. O grande pastor intercede por nós, trabalha em nós para nos aperfeiçoar, tira os nossos pecados. Senhor Jesus, tira os nossos pecados, venha nos santificar, venha nos fortalecer, nos conceda a armadura de Deus,
conhecimento da salvação, conhecimento da palavra, fé, verdade, sinceridade, para que o Senhor possa operar em nós e depois, por meio de nós. Ensina-nos, Senhor, a palavra para a nossa regeneração, para a nossa mudança, para o nosso crescimento, porque senão correremos o risco de perder o que já recebemos. Por isso, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. E graças a Deus, uma salva de palmas bem forte. Irmãos, a palavra diz que a gente nasce como toda criança nasce. O nascimento espiritual, ele reflete um estado como de uma criança. Amém? Você nasce como um bebê. Quando você recebe o fundamento, os rudimentos do Evangelho, você nasce como uma criança. Amém? A gente recebe os rudimentos da doutrina de Cristo. Jesus nasceu numa manjedoura. Amém? Quando a gente é criança, até mesmo no catolicismo, a gente aprendeu que Jesus nasceu numa manjedoura. Amém? Mas só o que acontece, pastor? Nós não podemos ficar nesses rudimentos. A igreja, ela precisa o quê? Ela precisa crescer nesse conhecimento de propósitos de Deus. E é muito triste quando um bebê, ele nasce, mas ele não o quê? Mas ele não cresce. É muito triste quando uma pessoa fica indolente, apático e não se desenvolve espiritualmente. É nesse ponto que vocês têm que se preocupar, irmãos. Porque tem muita gente que não sabe o quê? Não sabe nada. Parou nos rudimentos da doutrina de Cristo e não se aperfeiçoou. Não tem entendimento da lei, não tem entendimento do que é revogação da lei. Por isso que consegue repetir, por isso que é levado a repetir coisas velhas. Amém? Mas a Bíblia diz o quê? Quem nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para onde? Ficaram para trás. Existem coisas velhas no Evangelho e tem coisas o quê? Coisas novas. As coisas velhas, irmãos, quando eu volto às coisas velhas, eu estou negando, rejeitando Jesus. Quando um pastor faz um culto e coloca a Arca da Aliança no altar, ele está progredindo ou ele está regredindo? Ele está regredindo. E eles acham que isso é um ensinamento, mas é um ensinamento velho. Os dois ares estão ligados? Liga os dois. Ela, por que está fechado lá? Então bota no 16, no 15. Faz igual aquele homem que ele cantou. O ar-condicionado no 15 e a gente suando. Amém? Eu quero ficar suando no 15. Pelo fogo do Espírito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos que desenvolver espiritualmente. E como se desenvolve espiritualmente? Não são com sensações e experiências. Só se desenvolve espiritualmente, só tem um meio de se desenvolver espiritualmente. É com a doutrina de Jesus. Só tem um meio de se desenvolver espiritualmente. É com a palavra. Mas o que está acontecendo hoje? As pessoas estão se desviando de quê? Da palavra. Estão seguindo falsas doutrinas.
estão seguindo a ensinamentos falsos. Por isso que tem espetáculos dentro da igreja. Por quê? Porque o povo não sabe o porquê estão na igreja. Eles perderam o foco. E isso impede qualquer crescimento, isso impede, pastor Sérgio, qualquer amadurecimento. Ninguém consegue amadurecer se desviar da palavra, se duvidar da palavra, se enfadar com a Bíblia. Irmãos, a maioria dos pastores estão enjoados da Bíblia. Porque eles conseguem desenvolver suas ideias dentro da igreja. Mas por que eles conseguem desenvolver suas ideias dentro da igreja? Porque a igreja não conhece o quê? Não conhece nada. A igreja aceita tudo por falta de discernimento. A igreja aceita tudo porque ela não examina as escrituras. A igreja não compartilha uma verdade do evangelho. Como que eu vou pregar o evangelho se eu vim para a igreja e recebi só adivinhações? O tempo todo da minha vida, eu participei de rituais, costumes, tradições, organização religiosa, muitos grupos, mas pouco ensino. Pouco ensino. Por quê, pastor, que a igreja que ensina o evangelho, ela não é tão... As pessoas não buscam tanto, porque as pessoas não têm maturidade. O que emociona é o que mais atrai. Amém? As pessoas são atraídas por emoções, as pessoas são atraídas por mentira, as pessoas são atraídas por engano. As pessoas, elas têm os seus desejos, e os pastores dizem que eles vão criar um Deus que realmente atenda aos desejos das pessoas. Isso é a teologia da prosperidade. Isso é a teologia da confissão positiva. Eu crio um Deus conforme você deseja. Você não vem para se converter à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você vem atrás de um Deus que vai ser manufaturado pelo falso profeta. O pastor, ele manufatura a palavra de Deus para criar aquilo que você deseja. Só que o problema é o quê? Não há o quê? Não há crescimento. A igreja, ela incha, mas ela não cresce. Vocês têm que entender que crescimento de igreja não é baseado em números de membros. A nossa igreja é grande ou é pequena? Para mim, a nossa igreja é muito grande. Para mim, a nossa igreja é grande, por quê? Porque a nossa igreja tem discernimento espiritual. Porque os nossos cultos nos levam ao discernimento espiritual. Os nossos cultos nos ensinam o certo e mostram aonde há o erro, para que nós possamos escolher o que é certo. Diga glória a Deus. E nós temos que entender, Jesus, irmãos, ele não é mais aquele Cristo que nasceu na manjedoura. Ele não é mais aquele Cristo que andou pela terra. Esse Cristo, ele morreu na cruz. Esse Cristo, ele substituiu cada um de nós. Pastor, eu comecei a entender Jesus. Eu comecei a entender a necessidade de Cristo. Eu comecei a entender a importância de Cristo. Eu comecei a entender o ministério de Cristo. Cristo agora está no céu. Ele está numa fase de consumação da obra. Ele está numa fase de arrematamento da obra de Deus, porque na verdade a Bíblia diz que ela já foi consumada, mas ele vai voltar para quê agora, pastor? Ele vai voltar para recompensar os servos fiéis. Ele vai voltar para aqueles que buscaram o amadurecimento, aqueles que buscaram aprofundar a sua fé. A sua fé, ela tem que ela tem que ser fundamentada na rocha. A Bíblia diz isso. O firme fundamento da fé é o homem que constrói a casa sobre a rocha. E depois o autor explica que esse homem, ele é aquele que ouve e o quê? E pratica a palavra de Deus. Irmãos, quem tem fundamento de fé firme são esses
Quem está se fortalecendo na fé são os que praticam a palavra de Deus. Pastor, quem está se tornando de fato, de verdade, forte, quem tem uma defesa forte, quem tem uma defesa até certo ponto impenetrável, são as pessoas que estão praticando a palavra de Deus. Amém. O que me torna forte, então, pastor, é conhecer e praticar o quê? A palavra de Deus. Eu falo aqui com relação à batalha espiritual, irmãos. A Bíblia diz: fiquem firmes contra as ciladas do diabo. E o tema central dessa mensagem de Judas é justamente um alerta contra a apostasia. Glória a Deus. Pastor, o que Judas faz? Um alerta contra a apostasia. Judas fala da impiedade que continua prevalecendo no meio cristão. Judas alerta pessoas que disseram que criam em Cristo, pessoas que se disseram convertidas, pessoas que se disseram testemunhas, se levantaram ou confessaram ser testemunhas de Cristo, mas que continuavam vivendo nos mesmos erros de antes. E isso é um caso sério dentro da igreja. Pastor, eu já venci muitas coisas. Glória a Deus por isso. Só que nós não podemos o quê? Parar. Você já venceu muitas coisas, mas você não pode parar. Você conseguiu receber alguma coisa, então continue avançando. Não se afaste da fé. Continue buscando esse processo de regeneração. Esse novo nascimento, ele opera de fé em fé, de glória em glória, para que você o quê? Para que você cresça espiritualmente. Eu vou ser um homem melhor, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou me aperfeiçoar à imagem e semelhança de quem? De Jesus. A imagem e semelhança de Deus. Irmãos, pessoas que são batizadas, pessoas que participam dos privilégios de uma congregação, não podem recuar à verdade. Pessoas que participam do privilégio de uma congregação, pessoas escolhidas por Deus para receberem salvação, para receberem a verdade. Tudo que nós estamos recebendo aqui é graça do Senhor. Tudo que nós estamos recebendo aqui são oportunidades que muitas pessoas não têm. Estão perto, mas não têm oportunidade. Tem gente que está morando vizinho à igreja, mas não tem oportunidade. Por que não tem, pastor? Porque não receberam a oportunidade. Mas nós recebemos. Nós estamos aqui, nós somos chamados. A palavra de Deus, ela nos alcançou. A palavra de Deus, ela chegou até nós. Nós tivemos a oportunidade de exercitar a fé. Amém, irmãos? Se nós tivemos a oportunidade de exercitar a fé, nós vamos nos firmar nessa fé. Nós não podemos abandonar essa fé. Glória a Deus. Porque se nós rejeitarmos essa fé que nós recebemos, se nós não dermos valor a essa fé, nós estaremos num estado de apostasia. E é quanto a isso que o profeta Judas, ele fala. Ele está falando aqui, alertando a igreja em relação à apostasia. Apostasia não é o caso de abandonar a fé, mas é rejeitar. Rejeitar, irmão Sérgio, aquilo que eu já conheci da parte de quem? Da parte de Deus. Eu já tive esse ensinamento, eu já tive essa oportunidade. Deus já me mostrou esse caminho, mas eu fiz o quê? Eu rejeitei. Ao invés de receber essa palavra, ao invés de experimentar essa palavra, ao invés de crescer com essa palavra, eu rejeito essa palavra. Eu rejeito essa palavra. E a partir desse momento, eu entro no estado de apostasia.
Amém? Não é simplesmente negar Jesus. Porque Pedro negou Jesus, mas não foi por apostasia. Judas traiu Jesus. Judas foi um apóstata. Mas qual é a questão dos dois? Todos dois eram seguidores de quem? Todos dois eram seguidores de Cristo. O pastor Luiz Fernando está mostrando, por exemplo, prático, o que é apóstata e que verdadeiramente apostasia não é negar Cristo. Pedro negou Cristo numa circunstância de crise, mas amava Cristo de todo o quê? Amava Cristo de todo o coração. Pedro ele guardou os ensinamentos de Cristo. Pedro se esforçava para praticar os ensinamentos de Cristo, mas mediante aquela crise que ele passou, a pressão daquela crise, ele negou Jesus. E tem outros exemplos na Bíblia, irmão. Saul foi um outro exemplo de apóstata. Glória a Deus. Acabe foi um outro exemplo de apóstata. Caim foi um outro exemplo de apostasia. Diferente de Jonas, que na hora disse assim: eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. E a palavra diz que Deus, quando Deus sabia que aquela teimosia não era um ato de rejeição, mas era uma falta de entendimento espiritual, Deus trouxe Jonas de volta e colocou ele aonde o próprio Deus queria. Digam glória a Deus. Eu tenho que me entregar de todo o quê? De todo o coração, irmão, sem reserva. Sem reserva. Cuidado para você não rejeitar. Já Judas não. Judas, este sim era apóstata. Por quê? Porque ele professava a fé em Jesus Cristo. Ele serviu no grupo dos seguidores de Cristo como tesoureiro. Judas guardava o dinheiro, mas ele traiu Cristo por 30 moedas de prata. Judas traiu Jesus. Esse verdadeiramente foi um apóstata. Amém? Então, pastor, o que o senhor quer mostrar com isso? Que a apostasia é uma rejeição. Não é simplesmente uma negação. É uma rejeição. E quantos estão dentro da igreja como Judas? Quantos estão rejeitando? Quantos não estão aproveitando as oportunidades de arrependimento? Não estão se beneficiando da graça que está sendo oferecida? Não é por outro motivo não, pastor, simplesmente porque não querem. E Deus vai esquadrinhar esse coração, irmãos. No momento oportuno nós vamos ser dissecados. Os nossos pensamentos serão expostos. O que há dentro de nós será exposto. Não há nada oculto que não será o quê? Que não será revelado. Então há uma necessidade rápida, urgente, de sermos sinceros, de nos examinarmos e vermos as nossas condições, se realmente estamos firmes com Jesus, se realmente estamos buscando esse crescimento espiritual, ou se não estamos afastados da fé, estagnados, dentro da igreja, mas distantes de Cristo. E o apóstolo fala sobre isso. O apóstolo fala de homens como Balaão. Eu não vou entrar em detalhe. Ele cita Sodoma e Gomorra, lembrando quantas pessoas rejeitaram o próprio quem? O próprio Deus. Rejeitaram a salvação. Amém? O apóstolo João, ele fala, irmãos, que há pecado para a morte. E sabe o que ele diz? Por esse não digo que ore. O que, pastor? Ele falou para não orar. Não, ele falou para não orar, sabe por quê? Porque o pecado era para o quê? Para a morte. Por que o pecado era para a morte? Porque era um pecado consensual. Era um pecado de pessoas que conheceram a verdade, mas não aceitaram a verdade. É um pecado de pessoas que estão se desviando porque querem. E foi aí que surgiu o falso profeta, irmãos. O profeta João, ele fala contra a impiedade, e ele fala que dessa impiedade surgiram também os falsos mestres. São esses ensinamentos falsos de igreja que nós estamos vendo hoje. São pessoas que decidem abandonar a fé, decidem abandonar Cristo, decidem abandonar a verdade. Elas rejeitam a verdade.
E nós tivemos essa semana algo muito interessante e eu creio que foi sobrenatural. Um falso profeta que veio muito nas igrejas neopentecostais aqui no Brasil, chamado Benny Hinn. Ele confessou essa semana a falsidade da própria doutrina dele, irmão. Ele chegou e disse que nos últimos 20 anos a igreja tem sido enganada. Você vai abrir o YouTube e vai colocar lá, Benny Hinn confessa a falsa doutrina. E você vai ver o que ele falou. Ele disse que ele mesmo foi precursor de engano. Ele falou que essa semente de dinheiro, que essa doutrina da semente de dinheiro, de dízimos e ofertas vultuosas, para que as pessoas fossem abençoadas, era um engodo. Amém? Por que, pastor, que as pessoas aceitavam isso? Pela falta de maturidade. Irmãos, nós somos fracos, a nossa defesa é fraca porque não temos maturidade. Não temos como nos defender daquilo que não conhecemos. Vocês não têm como rejeitar a falsa doutrina se vocês não conhecem a verdade. Por isso que as pessoas caem em qualquer coisa. Por isso que muitos estão disfarçando o cristianismo. Por isso que muitos estão usando magias. Por isso que há uma fraqueza de doutrina, um sistema religioso. De uma forma gritante e muitas vezes sorrateira. E o pior de tudo, irmãos, as pessoas que participam desses cultos, elas não ousam questionar esses homens que se dizem de Deus. Amém? Eles não ousam questionar. Quando alguém comenta a nossa programação na rádio, a retransmissão dos nossos cultos, vocês sabem o que eu mais ouço? As pessoas falam assim, o pastor Endo comenta muito, falou, pastor, um irmão ouviu, chegou e falou assim, seu pastor mete o cajado. Olha só como é que é a falta de visão. Denunciar, questionar o falso profeta é meter o cajado. Amém? Isso não é meter o cajado não, irmãos. Isso é abrir os olhos da igreja. Isso é mostrar o quanto a igreja tem sido imatura, acreditando em tantas coisas. E Deus é tão poderoso que esse falso profeta Benny Hinn, ele vem a público e fala da falsa profecia. Ele fala de uma maneira ou de outra, ele confessou que a teologia da prosperidade é um erro. Amém? O próprio pregador da teologia da prosperidade confessou que a teologia da prosperidade é um erro. E por que tem tantas pessoas seguindo essa teologia? Porque são pessoas que estão rejeitando Jesus. São pessoas que apostataram seguindo os falsos mestres. E esse é o alerta do profeta Judas, irmãos, para a nossa igreja hoje. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Não adianta você falar assim, pastor, eu confesso a fé em Cristo. Você tem que ouvir, você tem que confessar e você tem que praticar. Diga glória a Deus. Você tem que se entregar. Mas o que acontece? As pessoas renunciam à verdade. As pessoas não querem o crescimento. As pessoas não querem esse alimento sólido para que elas se tornem adultas. Porque o que eu mais vejo são crianças dentro da igreja. Essas igrejas neopentecostais, irmãos, estão cheias de bebês. Bebês antigos, bebês de 20 anos, bebês de 30 anos, pessoas que rejeitaram a verdade, pessoas que já sabiam que tinham que crescer, mas rejeitaram o crescimento que Deus ofereceu. Digam glória a Deus. Por quê, pastor? Porque elas estão repudiando o evangelho, elas não aceitam a mensagem de Jesus, não aceitam a mensagem de Jesus. E qual é a forma que nós temos de nos manter fortes?
para resistir à apostasia. O apóstolo Pedro, ele cita aqui, no versículo, depois de falar da ação dos falsos, de Sodoma, Gomorra, de citar bons testemunhos, mas ele no final ele mostra a receita de como nós podemos nos manter fortes, de como nós podemos crescer, resistir à apostasia. Ele diz para você se lembrar da palavra de Deus. Ele diz para você testar a palavra de Deus. Para você saber se é de Cristo a palavra, você precisa examinar a palavra. Ele diz no versículo 17, olha só o que ele diz no versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos de quê? Das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Lembrem-se da palavra dos apóstolos, lembrem-se da mensagem dos apóstolos, que era a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam vigilantes em relação à mensagem, os quais vos diziam, versículo 18, que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Digam glória a Deus. Ele vai e denuncia que haveriam ímpios, pessoas que não aceitam, que iriam se desviar da verdade e iriam andar segundo as ímpias concupiscências, ímpios desejos fortes, pecaminosos. Pessoas que iriam continuar praticando o quê? O pecado. E isso ele fala tanto para os membros como para altares. Ministros que estavam distorcendo o evangelho, fazendo do evangelho um meio de manobra dos membros da igreja de Jesus. Amém? Profetizaram, olha o que ele disse, lembrem dos apóstolos, eles profetizaram que haveriam ímpios, eles profetizaram que essas pessoas iriam se desviar da verdade. Amém? E nisso aqui, irmãos, no contexto disso aqui, está incluído também os falsos mestres. Está incluído os falsos profetas. Se vocês lerem do versículo 1, seguirem todo o conjunto aqui da palavra, vocês vão ver que nesse desfecho aqui, ele está falando também dos falsos profetas. Pedro falou contra os falsos profetas. Paulo falou contra os falsos profetas. João falou contra os falsos profetas. Pessoas que estão rejeitando o evangelho de Jesus Cristo. Rejeitando de forma o quê, pastor? Consensual. De forma livre e consciente. Esse é o pecado da apostasia, irmãos. Eu sei qual é a verdade, mas eu vivo na mentira. Eu sei qual é a forma de adoração, de devoção a Deus, mas eu vivo na impiedade. Impiedade é uma vida sem Deus. Aqui ele está falando de uma religião que contraria o próprio Deus, por isso que chama de impiedade. Esses ímpios aqui eram religiosos do sistema religioso. Esses ímpios aqui criaram um sistema religioso. É isso que a palavra está querendo mostrar. Pessoas que se dizem convertidos, mas não se convertem de verdade. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com seus interesses pessoais sendo colocados diante do altar. Diante dessa comunhão com Deus, existe uma gama de interesses que não são os interesses da vontade de Deus. Digam glória a Deus. E os apóstolos, irmãos, eles falaram tantas vezes em relação aos falsos. A Bíblia ela nos alerta em tantas coisas, discernir os espíritos para ver se procedem de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Saber o que o pastor está pregando, se é do espírito ou se é da alma. Se é um ministério do espírito, fala das coisas que glorificam o nome do Senhor. Se é um ministério da alma, são coisas do interesse dos homens. Tem muito pregador que está exaltando a si mesmo, irmãos. Você vai nas denominações aí, os apóstolos,
os líderes dessas denominações, eles são reis. São verdadeiros reis. Que isso, pastor? Que isso? Vai lá. Eu não vou citar nome não, mas vai lá que você vai ver como que eles são, como que eles tratam o povo. Como que eles tratam o povo? Eles se colocam numa posição muito superior. E não se contentando, eles se deram o título de apóstolos. Apóstolos que teriam que ter visto Jesus, apóstolos que teriam que ter visto a ressurreição, apóstolos que teriam que ter acompanhado Cristo, eles contrariam a Bíblia e se levantam apóstolos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É o que é isso, pastor? Rejeição à palavra de quem? Rejeição ao próprio Cristo, irmãos. Zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Isso aqui fala de pastor e fala de membro. São pessoas que negam a verdade de Deus, não querem obedecer a palavra. Pedro citou um zombador que falou assim: cadê a volta de Jesus? É nisso aí que as pessoas estão pecando, está demorando muito. Eu acho que isso é mentira, então eu vou fazer o que eu quero. Não são pessoas que estão ligadas de que Jesus está onde? Está no céu, mas ele vai o quê? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar para quê, pastor? Ele vai voltar para recompensar os fiéis. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas ele vai ter que encontrar você em posição de fidelidade. E ele fala aqui que esses zombadores, eles têm um propósito que é dividir a igreja. Amém? Eles têm um propósito para dividir a igreja. Amém? Pastor, o que eles querem? Primeiro, dividir aí igreja. Aí você viu o surgimento de quê? Igreja Batista. Não tinha Igreja Batista? Tinha ou não tinha? Agora você vê a Igreja Batista o quê? Renovada. A Batista ficou, criou a Batista o quê? Renovada. Glória a Deus. A Igreja Metodista criou a Metodista o quê? A Presbiteriana, renovada. A Assembleia de Deus o quê? Renovada. Por quê, pastor? Quando você entrar lá, você vai ver a falsa o quê? A falsa profecia, a falsa doutrina. Porque eles não se combinaram. Houve uma confusão. Houve esse zombador que anda pelo seu próprio desejo ímpio, esse zombador que segue o seu próprio desejo ímpio, como está aí no versículo 18, ele racha a igreja. Daí saiu o quê? Saiu da própria Igreja Universal, quantas outras doutrinas surgiram? Amém? Aí vem Agenor Duque, Apóstolo Valdemiro, R.R. Soares, mas não sei quem, cada um com o seu desejo ímpio. Cada um com o seu próprio desejo, irmão. Mas ninguém quer exaltar o nome de Jesus. Cada um com o seu ministério, e não o ministério do Espírito. Cada um com o seu pensamento, cada um com a sua ideia. É isso que o apóstolo Pedro, o profeta Judas está falando aqui. Judas está falando que a igreja precisa se firmar na fé da doutrina do nosso Senhor Jesus. Digam glória a Deus. Cuidado, irmãos, para vocês não serem enganados. E ele diz assim, eles vieram para dividir a igreja. Olha o que diz o 19. Estes são os que causam o quê? Divisões. Ah, o pastor Luiz Fernando não quer reteté, não? Aí a irmã Silvia pega e abre uma igreja ali do lado. Agora, irmã, vai lá que tem tudo que vocês gostam. A irmã Silvia agora, vamos lá para a irmã Silvia, que agora nós estamos livres daquele pastor que não queria nem que a gente pulasse. Agora nós podemos pular. Vamos lá, jogar capoeira. Opa! Amém?
É isso aqui, irmãos, ó. Divisões. Porque são pessoas que estão rejeitando o quê? A verdade. Isso aqui não é confronto com a igreja, não, irmãos. Isso é uma questão de fidelidade a Cristo. Isso é uma questão, sabe de quê? De pessoas que não estão apostatando. Quando você pende para a falsa doutrina, quando você apoia a falsa doutrina, você sabe que é falsa. Por isso que você é um apóstata. O apóstata não é aquele que nega porque ele não sabe. Não, ele nega sabendo. Pastor, tem muita gente enganada nessas igrejas? Tem, mas tem muita gente que está concordando com o engano. São pessoas caducas de igreja que estão concordando com o engano. E esse é o alerta desse homem nessa pequena carta, que não tem nem capítulo, irmãos, é só versículos. Amém? Uma carta curta, mas que tem uma riqueza muito grande. Ele fala de fidelidade, ele fala de a fórmula de se manter forte é se manter dentro da palavra. Glória a Deus. Então esses homens, além de dividir a palavra, eles enganavam a igreja. A palavra diz que eles são sensuais. É isso que você vê nesses líderes espirituais, a sensualidade. Eles têm o estilo dele próprio. Eles têm um estilo. Aí um bota o chapéu na cabeça, o outro é um ocrinho, é um terninho colorido, é um sapato todo cheio de papagaiada. Aí um faz o cabelo, estica o cabelo, bota aquele creme para ficar todo brilhoso. É gel, né? É gel. Amém? É isso aí. Mas é só que a Bíblia está falando aqui que eles são Está escrito isso aí ou é o pastor que está inventando? São os que causam divisões sensuais. O que é isso, pastor? Naturais. A própria palavra explica aí que não tem o quê? Que não tem o quê? Está escrito aí? E esse espírito aí é com letra minúscula ou maiúscula? Se é maiúscula, está falando de qual espírito? Do Espírito Santo. Digam glória a Deus. Ele está dizendo que essas pessoas, elas estão na igreja, elas confessam o nome de Jesus, mas elas não têm o Espírito. E quem que tem o Espírito? Quem tem o Espírito? Quem é nascido de quem? Então aqui está dizendo que essas pessoas não nasceram de quem? Irmãos, é isso que o pastor falou aqui. Quando eu falei aqui, que quando Deus batiza com o Espírito Santo, a pessoa não perde mais a salvação, é uma realidade. Sabe por quê? Porque a pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela não vai recuar. Agora, quem não recebeu, nem regenerado pode ser. Quem não recebeu, não vai crescer. Quem não recebeu, essas pessoas que estão acreditando nessas experiências falsas, espirituais, são dignas de pena. São dignas de pena por quê, pastor? Porque elas pensam que elas têm o Espírito Santo. Mas quando elas estão na falsa doutrina, mostra que elas não o quê? Não têm. Elas são sensuais. O que é sensual, pastor? Carnais. Não tem o Espírito, quer dizer, não nasceram de novo, não tem compreensão espiritual, não discernem as coisas de Deus, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 2. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios. Amém, irmãos? Então o que acontece com essas pessoas, pastor? Esses homens, eles dão espetáculos espirituais. Eles confundem a igreja. Eles confundem a igreja com uma mentira. Eles acendem um fogo estranho no altar de Deus. E nós temos que discernir isso, irmãos. Qual é a forma, pastor, de nós sabermos se o ministério é da alma ou se o ministério é do Espírito? Somente examinando o quê? A palavra. Só que o que acontece nessas igrejas? Não tem Bíblia. Não tem Bíblia.
Não tem pregação de Bíblia, porque só tem sugestões, só tem propósitos, são distribuições de envelopes, são distribuições de símbolos. Símbolos. Pastor, o neopentecostalismo é baseado em quê? Símbolos. O que é símbolo? Fronha, sal, uma porção do descarrego. São esses símbolos: tijolinho, chave, cajado, vassoura, caneta, a caneta do sucesso, tudo isso tem. Mas toalha, meia, tudo isso eles vendem, porque se tornam símbolos, eles criam símbolos, porque as pessoas concordam em rejeitar a sã doutrina, concordam em rejeitar e entender o Cristo que está no céu, intercedendo por nós, e Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. É isso que a igreja tem que entender. Pastor, o que eu preciso entender? Que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, está no Santo dos Santos. Ele está intercedendo, ele está dando vida à igreja, ele está alimentando a igreja com a verdade, ele está ensinando a igreja com o Espírito Santo. O outro Consolador está aqui, Jesus está lá. Deus está agindo para que você cresça, Deus está agindo para que você amadureça, e você tem que ser aperfeiçoado, e somente pela prática da palavra de Deus. Digam amém. Vocês têm que praticar a palavra de Deus, irmãos. Pastor, o que está errado? Eu já sei o que está errado. Então lute contra esse erro e vença esse erro. Lute porque você já tem recurso para isso. Lute porque você já tem toda a condição de vencer isso. Mas se você rejeitar, você está entrando em apostasia. Se você rejeitar, talvez você não seja convertido. Se você rejeitar, no grande dia, Jesus pode te reprovar. Você pode achar que é e não o quê? E não ser. Amém? Pastor, eu posso pensar que eu estou salvo, mas posso ter uma decepção por causa de quê? Por causa da sua imaturidade. Porque você não cresceu, porque você não desenvolveu, você continua guardando mágoa, você continua ressentindo, você não decidiu perdoar depois de tantas vezes você ouviu do pastor Luiz Fernando que você devia perdoar. O pastor Luiz Fernando, usado pelo Espírito Santo, falou tanto do amor de Deus, e você não amou, você não fez caridade, você não ajudou aquele necessitado que chegou diante do seu portão, e você tinha o recurso para aliviar o sofrimento daquela pessoa, e você não fez. São essas pessoas que estão rejeitando o evangelho, irmãos. Ímpias, como ele disse aqui, vamos repetir. Ímpias, versículo 18. Escarnecedores que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Ou seja, andariam de acordo com seus próprios desejos. E quando fala em concupiscência, é um desejo forte e pecaminoso. Seja sexual, seja de qual for, pastor, é avareza, é amor pelo dinheiro, alimenta os sentidos, os desejos dos sentidos, não interessa, são desejos fortes, pecaminosos, que são, e há uma disposição para praticar essas coisas, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que nos examinar. Qual é a receita, pastor? Nos examinarmos a cada dia. Nós temos que ter compreensão espiritual, irmãos. Não se confundir. Mas a palavra de Deus, ela tem poder para dividir alma e espírito. Por que a Bíblia diz que, lá em Hebreus 4, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra e divide o quê? Junta e medula alma e o quê? Alma e espírito. Ela divide a vontade do homem e mostra a vontade de quem? E desperta você a vontade de Deus. Ela separa o que presta e o que não o quê? Para você discernir. Ela mostra qual é a sua condição real. É isso que quer dizer essa palavra que penetra. Penetra por quê, pastor? Porque ela discerne o seu estado. Ela te mostra o bem e o quê? E o mal. E você tem que escolher o quê? Você vai escolher o quê?
Você vai escolher o bem porque você tem discernimento espiritual. Você vai escolher o bem porque você tem boa consciência. O ministério da alma, irmãos, engrandece o homem, mas o ministério do Espírito, ele glorifica a Deus em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito vivifica. A Bíblia diz que o Espírito edifica. Mas quando o ministério é do homem, ele manufatura o ministério. Aí vem o que, pastor? Entretenimento na igreja. A igreja é lugar de diversão. E isso acontece muito em ministério de jovens. Eu faço um alerta aqui aos ministérios de jovens. Os jovens deveriam estar fazendo parte do corpo de Cristo em conjunto. Mas para jovem ficar na igreja, pastor, tem que ter entretenimento. Então nós não vamos ter jovem. Nós temos o que, pastor? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu não vou fazer nada aqui para a vontade de ninguém. Eu não vou fazer nada aqui para prender ninguém, para fazer gosto de pessoas, para prender vocês aqui. Ou vocês vêm pela palavra, ou vocês vêm pela direção do Espírito Santo, ou vocês vêm com sede de Cristo, ou vocês vão ficar em casa. Ah, não vou lá para ouvir o chato, não. Tudo bem, pode ficar em casa. Amém? Agora, quando o ministério é do Espírito Santo, quem ministra é o próprio Espírito Santo. Amém? E ele faz o que, pastor? Nos torna semelhantes a Cristo. O propósito é esse, que você aperfeiçoe a imagem e semelhança de Jesus. Porque você vai morar com quem? Você vai morar com Deus. Você vai morar com Deus. Aí ele diz assim, irmãos, estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o quê? Não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima o quê? Fé. Ele está falando o quê? Fé. A fé é o quê? Santíssima. Aí ele conclui assim, orando no Espírito Santo. Nós temos que orar no Espírito, ou seja, pela palavra pela vontade pela bondade de Deus. Pastor, só a fé. Mas qual é a fé? A fé é a palavra do Senhor. A única forma de se firmar uma fé é quando eu ouço e pratico a palavra de Deus. Pode fechar a Bíblia. Quem pode ficar de pé, fica de pé. Rapidinho, igreja. Deus olha para dentro de mim, recompõe meu coração com a qualidade que fez de Jó um espelho para gerações. Rico ou pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Igreja agora. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vir
virar pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó. Em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor, tu és o meu melhor. Coloque as mãos no seu coração e peça a esse Deus para abrir o seu entendimento espiritual. Peça perdão a Deus por você ter rejeitado a palavra da verdade. Em algum tempo da sua vida você acreditou na mentira, você viveu uma mentira, e você tinha conhecimento para rejeitar a mentira, mas você apostatou da fé, você rejeitou a sã doutrina, você tem vivido na impiedade, mesmo sabendo das verdades de Deus. Então nessa hora peça perdão, peça misericórdia a Deus. Senhor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, eu quero confessar a minha fé de todo o coração em Jesus. Não permita, meu Deus, que eu perca a minha salvação. Não permita que eu retroceda. Não permita que haja esfriamento da minha fé. Mas a verdade de Deus, ela cresça em mim. A verdade de Deus me dê maturidade, que eu possa sair desse estado de apatia que eu me encontro, essa vida estagnada espiritualmente. Eu não cresci mais, eu fui até certo ponto e parei, apesar de ter tido condições de avançar, eu não avancei. Toda a igreja diga: meu Deus, eu não quero viver na área de risco e perder a minha salvação. Que agora o sono da minha alma, meu Deus, seja removido, haja um despertamento, haja um reavivamento, que nós voltemos ao primeiro amor. Venhamos, Senhor, a nos examinar, ver o nosso estado e venhamos a retomar uma posição de fé firme, uma fé santíssima, como disse a palavra, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Por isso, meu Deus, nós fazemos desta palavra do profeta Judas, dessa palavra desse ministro do Evangelho, o ensinamento do Senhor que nos chegou aqui nessa noite, para que nós possamos verdadeiramente nos edificar. Haja amadurecimento, haja crescimento por essa fé que é renovada pelo conhecimento. Esse Cristo que nasceu na manjedoura, nós recebemos esse leite espiritual, Cristo na terra. Agora recebemos também, meu Deus, o alimento sólido. Recebemos, Senhor, a carne, que é Cristo na glória, diante do trono, orando por nós,
intercedendo por nós, nos preparando para a volta dele. Ele vai voltar para recompensar os fiéis, aqueles que praticaram as obras do Espírito, aqueles que andaram no Espírito. Então nessa hora, nós oramos, nós pedimos ao Senhor o Espírito, para que a impiedade seja vencida, para que nós não estejamos como os escarnecedores que andam nas suas concupiscências. Que nós sejamos, meu Deus, uma unidade espiritual, pela palavra de Deus, pela fé no Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus, concluiu o propósito da redenção, tirou o poder do pecado que estava sobre nós, nos livrou da morte, nos livrou do inferno. E nós precisamos, Senhor, estar firmes nessa santíssima fé, esperando Jesus até a consumação dos séculos. Por isso nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. E graças a Deus, uma salva de palmas bem forte para Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou pedir a vocês que podem contribuir com a igreja, vem aqui na frente. Vem receber a unção. Pastor, eu posso ajudar na contribuição para manter a nossa igreja? Eu quero que vocês pensem com muito carinho nessa parte de contribuição, amém, irmãos? Pastor, nós não temos dízimo aqui, não tem obrigação, mas quem tem comprometimento de fé, está contribuindo, está ajudando. Por quê? Porque a igreja tem contas a pagar, porque a sua igreja precisa ser mantida. Então não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de consciência, amém? Então vocês têm que crescer. Pastor, quando a pessoa oferta, é uma questão de quê? De crescimento. É uma questão de crescimento. O dízimo foi um leite, mas a oferta não. A oferta é um alimento sólido, é uma prática de maturidade espiritual. É muito mais do que o dízimo, amém? É muito mais do que o dízimo. Quando vocês dão a oferta, vocês estão dando hoje por direção do Espírito Santo, não é mais por obrigação da lei, amém? Então vem aqui na frente quem pode, vem receber a unção, vem receber essa consciência, essa maturidade espiritual. Receba em nome de Jesus a maturidade, o crescimento espiritual. Receba a maturidade, o crescimento espiritual. Receba a maturidade, o crescimento espiritual. Vamos lá, minha filha. Receba a maturidade, o crescimento bem espiritual. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai à frente, garantindo a vitória para os filhos seus. Vai quebrando as correntes, sujeitando o inimigo, porque Ele é Deus. Vai sair da guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no
Egito, entre as pragas e humilhou um tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há como nosso Deus. Tem conhecido um tal de Faraó que exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti o nosso Deus. Elohim, Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Elohim, Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Se levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Maravilha.